mais uma vez nesse encontro muito satisfatório com vocês para falar sobre relações públicas, como sempre, né? Hoje nós temos um convidado muito alegre, que vai trazer uma experiência muito bacana do trabalho que ele faz e da mão na massa, né? Mandem aí de onde vocês estão falando. Boa noite, Renata, Christian, Gabi, Bárbara. Estudante de RP presente, olha lá, muito bom. Então vamos chamar aqui o nosso convidado da noite, Shoichi Sato. Mariana, minha fiel escudeira. Boa noite, Shoichi. E aí, Maribis, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo também, tentando ajustar aqui o tripézinho aqui para o negócio ficar legal, senão vai ficar ruim. Tá certo. Você tá me ouvindo bem? Tô sim, tô ouvindo muito bem. Eu acho que eu mexi aqui. Opa! 10-0, Shoichi, pro celular. Tranquilo. Bom, eu estava falando que hoje nós vamos receber um convidado muito alegre, que é você, muito de alto astral. Que faz toda a diferença. Ah, não, de tristeza já basta já as durezas da vida, né? Então. Com certeza. Se ficar triste e feliz é o mesmo preço, eu prefiro ficar feliz, então. Bem melhor, né? Sem contar as vibrações, as energias positivas que um sorriso oferece para a nossa vida, né? Ah, ajuda bastante, viu? Ajuda bastante Sim. mesmo. Na verdade, Não, até no processo de criação, de ter ideias, de transparecer confiança no que você faz, a alegria, ela consegue transformar tudo isso, né, em realidade. Com certeza, com certeza. Bom, Shoichi, você já nos acompanha, a gente já teve a honra de tê-lo em outras lives, é uma conversa muito tranquila, né? Em que a gente vai interagindo conforme as perguntas vão entrando e você fique à vontade. Então, nossa apresentação, hoje a gente está conversando com o Shoichi Sato, que é formado em rádio, relações públicas e pós-graduado em comunicação integrada com ênfase em comunicação mercadológica e presidente, né, diretor, fundador da agência Sato 7. E hoje nós vamos falar sobre varejo. Que interessante, hein, Shoichi? Quem diria? Um assunto que vai contra a maré, exatamente como você falou, e que eu tenho certeza absoluta que faz total diferença nas vendas lá na ponta. Então, como profissional de RP, pode compreender a cultura mercadológica neste momento de transformação. Shoichi, seja muito bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui. A palavra é sua. Agradeço muito o convite do Conrep aí, um local que eu tenho um carinho muito grande. Na verdade, eu descobri o mundo de agência graças à profissão de relações públicas e quando eu percebi eu já era um RP a minha vida inteira, né? Então, para mim foi maravilhoso esse convite e participar dessa live com vocês. Basicamente é assim, né? O mercado de varejo ele é muito carente, tá? Ele é muito carente. Normalmente, como funciona uma rede de varejo? Uma rede de varejo que tem 70, 80, 100 lojas, uma rede média, ela tem um departamento de comunicação, mas não tem uma pessoa ali de performance para analisar pessoas, para analisar como é o comportamento das pessoas, como elas planejam comprar os produtos de varejo. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês, como a Sumire, alguns de vocês devem conhecer a rede Sumire. A rede Sumire, ela é meu cliente, todas as lojas, eu atendo todas as lojas da Sumire, né? São 75 lojas hoje, atualmente. E a Sumire, ela tinha uma grande dificuldade de entender o perfil do público deles, né, nas campanhas e ações que eles faziam. Então, toda campanha, toda ação que eles tinham uma grande dificuldade de compreender o perfil.
Então, o que a gente entrou como agência? Nós entramos como uma agência que compreende, estuda o público, a gente destrincha todo o processo comunicacional deles, todos os processos não lineares, todas as relações de troca que existem dentro da empresa. A gente analisa a imagem do cliente, como ele é, porque dentro de uma perfumaria são multipúblicos, né? Tem pessoas de cabelo cacheado, tem loiros, tem morenas, você tem que entender de máscara, tem que entender de se o cabelo tá amarelado ou não, aonde que vai ficar cada produto na gôndola, né? Como vai ser a comunicação disso com as pessoas, qual que é o tipo de mensagem que a pessoa quer ouvir, como fazer com que o cliente esteja bem atendido, como fazer com que todas as meninas falem a mesma linguagem. Então, tudo isso faz parte de um processo dentro do estudo do perfil do público de um varejo. E um RP, cara, gente, é incrível. Relações públicas, ele tem a capacidade de entender tanto de uma forma psicológica como de comportamento, como esse público funciona, né? Essa capacidade que o RP tem é extraordinária, porque fomos treinados para isso. Nós fomos treinados para compreender isso. A gente não aprendeu psicologia à toa, não aprendeu antropologia à toa, nós aprendemos teorias da administração à toa. Sidney Gomes de Freitas, obrigado, né? Né? Então a gente não aprendeu tudo isso à toa, a gente aprendeu isso para realmente aprender a compreender em todos os processos de uma empresa como ela funciona. E quando eu estava estudando relações públicas, eu vim do varejo a minha vida inteira, né? Entre aspas. Eu comecei minha vida vendendo coxinha e esfirra na rua. Então, para comprar computador. Então, a minha vida sempre foi vendas, estar em porta, né? Trabalhei numa loja, comecei a trabalhar numa loja com 12 anos de idade, com 16 anos comprei essa loja, né? E com dinheiro da loja mesmo, por sinal, eu e minha irmã. Então, assim, eu vivi o varejo. Então, eu falei assim, pô, cara, que engraçado, né? O varejo, ele tem essa deficiência, né? O varejo, ele tem a deficiência de não conseguir compreender todos os processos do cliente. Então, por que não estudar o cliente do varejo e eu entrar de cabeça nisso? Então, todo mundo estava correndo para grandes corporações, participar de processos da Unilever, de Reckitt Benckiser, né, e por aí vai, né, Procter & Gamble, e eu falei assim, não, cara, eu não quero isso, eu quero um negócio que é mais movimentado, eu quero uma coisa maluca. E foi aí que eu entrei de cabeça no varejo. E eu vou falar uma coisa, você pode perguntar para mim, praticamente de multimercados, eu acabei estudando públicos multimercados, né? Dá para fazer uns 10 livros do Fábio Francis de públicos no varejo. E Schroeder, você, usando o caso, né, o case da perfumaria, quando você inicia o trabalho com eles, qual é o tempo para começar a ver o resultado? Porque a gente tem aí um trabalho de planejamento, de pesquisa, você está falando também não só do público interno que tem que entender, mas do público externo que é variado e de regiões variadas. Isso. Porque a Sumiré, ela está em regiões distintas, pelo menos eu conheço lojas fora de São Paulo, eu não conheço a abrangência dela, mas eu sei que ela tem abrangência. A Sumiré, ela está presente em mais ou menos em torno de 62, 63 cidades, e o perfil de público, ele muda totalmente de uma cidade para outra. Por exemplo, aqui do meu lado é Bragança Paulista, né? É totalmente diferente da Sumiré Ipiranga, por exemplo. Então, o público é totalmente diferente. Você pega de Bragança com Campinas, é totalmente diferente. Então, as ações, elas obtêm resultados imediatos, porque no varejo existem algumas coisas que você precisa ganhar para conquistar o cliente. E uma delas é realmente trazer os lançamentos e saber comunicar esses lançamentos. E outra coisa, treinar a equipe para isso e, além do mais, divulgar isso aí com força. Então, é uma coisa que a gente vem fazendo e é imediatista. Então, por exemplo, teve a época da pandemia, né? Teve a época, ainda estamos na pandemia, né? Deu início à pandemia e tudo fechou. Tudo fechou. Eu estava com um projeto já na manga de delivery pronto. Quando começou toda essa história de pandemia, a gente já correu atrás para estudar o delivery.
né? Começou a pandemia, viramos a chave do delivery. No dia seguinte, a gente começou a rachar de vender com as portas fechadas. Porque não tinha onde comprar. Você só tinha um supermercado para comprar itens como shampoo, condicionador. A Sumire não vende só maquiagem, não tem só Dylos, Root, Catherine Hill lá. Eles têm tudo, né? Eles têm shampoo, condicionador, sabonete, pasta de dente, eles têm tudo lá dentro. Tudo para higiene pessoal. Viramos a chave, no dia seguinte começou a rachar de vender. Então, assim, por quê? Porque existia o perfil da necessidade das pessoas, né? Existia o estudo de pessoas, só que durante todo esse tempo que se passou durante os anos que eu venho atendendo eles, o que eu fiz? Eu criei um cluster de públicos e eu guardei esse cluster de públicos junto comigo, com todos os clientes. É por isso que o RP ele não pode estudar apenas comunicação, ele tem que saber performar, ele tem que saber olhar um CRM, ele tem que saber olhar e ver que essas pessoas são importantes. Muita gente não sabe, mas existem lojas no Brasil que tem câmeras na entrada, né, para saber quais são os pontos de calor dos públicos. Porque você é loira, você é morena, você tem cabelos cacheados, você tem um perfil de entrar em determinados corredores. E aí é criado essa câmera para saber aonde colocar os produtos para você, porque são criados para você. Então a gente faz um cluster e estuda tudo isso aí, e na hora que começou isso, a gente ativou. Simplesmente ativamos. Só que existe um detalhe, a gente não dormia também. A gente não dormia, né? Porque era tipo 4 horas da manhã, eu estava em reunião com eles. Era 5 horas da manhã, a gente estava em reunião, e era desse jeito. E não foi só com a Sumire isso, entendeu? Foi com vários outros clientes também que a gente fez isso. Mas eu estou citando a Sumire porque foi um case extraordinário que acabou de acontecer. E continua acontecendo ainda, porque as pessoas, mesmo sendo liberado para ir para suas, né, para as lojas abrindo em alguns locais e tudo mais, as pessoas ainda possuem o medo, o comportamento do medo de sair de casa. Sim. Então assim, o Relações Públicas, ele precisa parar de achar que a partir do momento que acabou o último dia de aula, ele não precisa estudar mais. Muito pelo contrário. As pessoas mudam, existe mutação cultural. A mutação cultural acontece assim, ó. E a gente acabamos de ver isso. A gente adiantou 5 anos. Adiantou um processo de comunicação de 5 anos em 2, 3 meses. Né? E está todo mundo fazendo errado. A grande massa está fazendo errado. Então nos conte como fazer certo. Nos conte como que você está vendo tudo isso, e eu acho que é importante porque você quebra paradigmas, Choiti, e aqui eu quero dizer que a você que está nos assistindo e que é de universidade, mande aqui de onde você está falando, que é muito importante, e esses alunos que nos acompanham, eles saem, eles se formam exatamente com esse desejo, né? Onde eu vou trabalhar? Eu quero trabalhar numa grande empresa, eu quero trabalhar numa agência. E aí você vem trazer um novo olhar, novas possibilidades, né? E algo que faz a diferença, eu acho que até de uma maneira mais rápida, quando a gente está falando de vendas. E eu vou falar, e é importante o aluno começar a observar de uma forma diferente, porque eu vou dar uma dica assim extraordinária, que foi a querida Elaine Lina, que foi minha professora também, que me falou no dia que eu acabei a faculdade. Ela falou assim, sabe o dia que você vai parar de estudar pessoas e públicos? Quando? Nunca. Eles mudam o tempo todo. Você mesmo muda o tempo todo. A cada ano que passa, você tem comportamentos diferentes. Você pode gostar hoje de uma roupa azul, mas vai gostar de uma roupa amarela, né? Você pode hoje não ligar para um delineador e amanhã você começar a usar um lápis de olho e de repente começar a fazer um delineado gatinho. Eu manjo tudo de maquiagem, hein? Eu vou avisando. Então, por favor, eu não quero nenhum comentário sobre a minha, pode ser? Não, tranquilo. Você deve estar usando um batom com efeito mate 100%, tá tranquilo. Ai, tá certo. Eu não vou falar mais nada, então, sobre isso. Não, tranquilo. E isso é estudar pessoas. Isso é estudar o público. Eu
passo maquiagem. Eu não entendo, nunca usei maquiagem na minha vida, mas eu entendo de maquiagem, né? Eu entendo de cabelo, eu entendo como funciona a questão da água, por que existe cabelo cacheado, por que existe pessoas que têm menos água no cabelo, por que usa máscara, por que a máscara precisa usar uma touca para gerar o aquecimento e sugar mais dentro das cápsulas do cabelo. Então, assim, tudo isso é estudar para você entender de pessoas, entender de comportamento. É por isso que eu sempre falo, RP tem que continuar estudando sempre. Tem que continuar estudando sempre para poder guiar toda a comunicação, para poder guiar até mesmo o marketing da empresa, né? Se tiver algum amigo meu marketing aí, eu peço desculpa, mas eu acredito fielmente que nós sabemos olhar muito mais a fundo do que qualquer outro profissional de marketing, né? Por exemplo, por que eu falei que as pessoas estão fazendo errado? Como que a gente descobre que as pessoas estão fazendo errado? Com números. A partir do momento que os investimentos na internet começam a ficar mais caros, é porque muita gente está errando. Os cliques de tráfego direto para o WhatsApp, por exemplo, há 3 meses atrás, era em torno de 12, 13 centavos. Chegava às vezes a 20, 25 centavos, quando era uma coisa muito complexa. Hoje está gerando em torno de 45, 55 centavos, chega até a R$1, se duvidar. Mas é por quê? Porque dentro daquela situação, daquela cidade, né, tem muita gente fazendo os impulsionamentos, tem muita gente errando nesses impulsionamentos. Aí o RP tem que entender de números. Ah, importantíssimo isso, né? Porque eu ouvi muito isso e depois, indo à faculdade, que nós não temos que entender de números, que nós somos de humanas, o que é um grande erro. Não, é um grande erro. É um grande erro, porque assim, os números determinam se a sua ação como RP vai dar certo. Se você vê que aquele caminho não está dando certo, se você não entender de números, você não vai conseguir criar mais nada. Você parou numa parede, né? Por isso que nós fomos, volto a dizer, nós fomos treinados para entender de pessoas, sim. Isso. Mas se a gente agregar números e pessoas, somos completos. Com certeza. Somos completos. Com certeza. Quero aqui dar um alô para a Universidade Federal de Paraíba, Faculdade Paulista de Comunicação, Federal de Goiás, Cruzeiro do Sul, AEB Morumbi, Uniso de Sorocaba, FAM, Casper Líbero, Unisantana, Universidade Federal de Alagoas e Belas Artes. Muito legal. Schoit, eu quero que você fale hoje, você assumiria uma rede, então existe uma estrutura, tá? Uhum. E para quem tem hoje um pequeno negócio, o que você daria de dica, né, de orientação para o momento, certo? E para a partir de agora, porque eu digo que a pandemia veio para nos ensinar uma série de coisas, não só na questão mercadológica, mas como nós, seres humanos, né? Mas no seu negócio, a partir de agora, o que a pessoa precisaria fazer e o que ela pode fazer agora com o que ela tem? Porque muita gente não deve ter as informações de quem são os clientes. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Aqui perto da minha casa tem uma loja de bolos que eu gosto muito de ir lá. E como eu não estou saindo de casa, então eu não sabia se estavam abertos ou não. Então, e fiquei sem comprar bolo esse tempo. Quando eles reabriram, eles mandaram pro meu WhatsApp, olha, abrimos nesse horário, com todas as instruções e tal, e eu tenho uma amizade com as meninas de lá, e elas falaram assim, não, de repente, a gente pegou todos os papéis de pedidos e fizemos uma ação, porque não tinha ninguém comprando, né? Mas foi uma ação extremada, mas poderia-se ter aí um cadastro dos clientes, e aí isso seria muito mais fácil, muito mais rápido. E eu iria até muito além disso. Se a pessoa tiver um cadastro dos clientes e ela souber o tipo de bolo que a pessoa está acostumada a comer, ela envia diretamente para a pessoa que ela gosta de comer. Exatamente. Você acaba sendo mais assertivo, né? Todo e qualquer negócio agora, nesse momento, a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, é não se desesperar, porque no desespero cometemos erros. Sim. Tá? O desespero comete erro. Não adianta ficar soltando panfleto pela rua, não adianta fazer impulsionamento
a rodo. Aí eu vou dar uma aula que não tem nada a ver com RP, mas tem a ver com gestão de empresas, tá? Quando você não tem dinheiro, você solta aquilo que menos vende para você se capitalizar, tá? Quando você não tem dinheiro... Você solta aquilo que você menos vende para se capitalizar. Então, vamos supor que você tem que fazer... Você tem uma lojinha... eu vou dar um exemplo real para você. Real mesmo. Que é uma loja da família da minha esposa, aqui em Atibaia, né? O que a gente pegou e fez? Lá tem relógios, tem joias, tem ouro, tem perfume. Eu falei para eles assim, cata 40% disso. Não tem dinheiro, não tem capital? Pega 40% disso aí, faz preço de custo e divide 10 vezes. Daí, não, mas ele não vai ganhar nada. Você está ganhando alguma coisa? Não, então capitaliza. Primeira coisa é capitalizar. Tá? Com dinheiro se faz dinheiro. Ponto. Tá? Não existe sem dinheiro fazer dinheiro. Entendeu? Então, assim, dentro de uma empresa, com dinheiro se faz dinheiro. Então, ele se capitaliza. Enquanto ele está se capitalizando, elaborar um plano estratégico em cima disso. Tá? E aí, o que ele tem que fazer? Nesse momento, por exemplo, de pandemia, o que todo mundo está fazendo é vendendo mais do mesmo. Né? Aí ele tem que estudar dentro do perfil dos clientes dele, dentro do público dele, qual é o tipo de produto que ele mais vende. O produto que, vamos supor, a loja de bolo. O produto que eu mais vendo é um bolo de prestígio. Tá? Inventa um bolo de prestígio novo. É simples. Né? Se é um bolo de prestígio, inventa um bolo de prestígio novo e lança esse bolo com preço especial. Traga mais vendas. Né? Pega esse cluster de públicos que você já tem e dispara para eles. Então, lógico, é uma ação simples, mas que pode trazer um resultado efetivo? Pode, mas a primeira coisa é criar realmente um plano estratégico para daqui a um ano, como que você vai se comportar a sua empresa daqui a um ano. Porque o comportamento das pessoas vão mudar na rua. As pessoas estão tendo medo de comprar, estão tendo medo de comprar carros, estão tendo medo de gastar com coisas irrelevantes, né? Roupa, tudo mais. Lógico, esperamos fielmente que a economia seja uma recuperação em V, que está acontecendo agora, isso praticamente. Voltou às lojas, né? E aí teve compra reprimida. Compra reprimida, o que é? São pessoas que não gastaram e queriam sair na rua para gastar o dinheiro que estava guardado em casa. Então deu um boom à venda. Isso é fato, aconteceu em números mesmo agora no Brasil isso. Mas isso não pode cair, porque se cai de uma vez, a gente entra na curva de W, né? Que a economia fica fazendo assim. E o varejo acaba quebrado. Né? Mas eu vejo que existem soluções para determinados tipos de mercado. Se a pessoa vende doce, ela tem tempo para se reinventar. Ela teve 3 meses dentro da casa para se reinventar. Ela não teve 3 meses para assistir Netflix. Né? É o que eu falo para todo mundo. Se você ficou 3 meses na sua casa sentado assistindo Netflix, você fez o maior erro da sua vida. Né? Se for para assistir Netflix, seja pelo menos coisas que agregam. Né? Sim. Coisas que agregam. Mas se você pegou e ficou na tua casa sem buscar novos conhecimentos, sem reinventar o seu negócio, né? Porque, por exemplo, eu tenho um amigo meu, esse é um exemplo real, que é o Diego Paludo. O Diego Paludo, ele trabalha com estandes. Ele faz estandes para feiras. Não tem mais feira. Não tem mais feira. O Diego Paludo, ele criou uma empresa chamada Dica Gourmet, que a esposa dele é cozinheira, e ele fez o bolinho do bem. Como que é o bolinho do bem? Aí eu dei para ele toda a criação e tudo mais, né? O bolinho do bem, você compra um bolinho e ele doa um bolinho. Ele doa um bolinho para a comunidade. E ele mostra que e ele mostra para você que aquele bolo foi para tal pessoa. Né? Ele está entregando por dia em São Paulo, capital, em torno de uns 180, 200 bolinhos. Né? Vender 180 pessoas. Ele saiu de stand para um outro negócio completamente diferente. Um negócio totalmente diferente. Mas o que ele fez? Ele estudou as pessoas. Eu ajudei ele a estudar as pessoas. Eu falei para ele o que ele podia fazer de diferente. Né? Eu falei para ele coisas que vão agregar para a imagem dele. Né? É um bolinho solidário? É um bolinho solidário. Você compra o bolinho, né? E ele doa um outro bolinho.
Mas espera aí, qual que é o segredo do negócio? O segredo do negócio não é o bolo. O segredo do negócio não é o bolo. É a vontade de saber que aquele outro bolo foi para uma outra pessoa. Sim, com certeza. E com isso, ele ganha relevância e ele aparece para mais pessoas. Ele vai além com isso. Eu duvido muito que são pouquíssimas docerias hoje que vendem 180 pedaços de bolo. Eu imagino. Na situação em que a gente se encontra, né? A professora Cleusa Gertrude Sescas também fala o seguinte: o marketing trabalha juntos, né? Isso caminham juntos. Uhum. Eles caminham. PUC de Campinas e PUC do Paraná também aqui participando da nossa live. Imagina, Shoiti, quando a gente fala de varejo, nós estamos falando nem sempre de uma empresa com uma estrutura grande, né? Que possa, de repente, contratar um profissional de relações públicas. Qual seria a solução que você pudesse contribuir com esse varejo de uma maneira que você também recebesse por isso e não ficasse simplesmente esperando trabalhar numa grande empresa? De repente, uma consultoria, uma assessoria nesses varejos para que você tivesse vários clientes e pudesse, de alguma maneira, atender esse público? Eu acho que primeiro, normalmente isso acontece muito. Depois que o RP se forma, ele começa a bater de porta em porta e falar que ele é RP, né? Mas as pessoas, até hoje, né, não sabem ainda o que é realmente o RP, né? É muito difícil acontecer, como acontece nos Estados Unidos. Quando eu chego nos Estados Unidos, quando eu vou para os Estados Unidos, eu falo com o maior orgulho, eu sou PR, né? Os caras, peraí, cara, você é um Relações Públicas, que legal, né? Então, você é visto lá com um tapete vermelho. É lindo isso. E eu acho que todos nós que somos RPs podemos fazer isso. Nós podemos transformar isso. Primeira coisa é parar de vender algo que ele não sabe explicar como que é. É mudar o roteiro de venda. Ele tem que começar uma coisa, conversar e falar assim, oi, vamos supor que você é a lojista. Eu vou chegar em você e você vai falar assim, mas o que você tem para me oferecer? Eu falo assim, olha, eu vou mudar toda a estratégia da sua empresa. Eu vou fazer a sua empresa ter uma imagem totalmente diferente no mercado e fazer com que ela demonstre para as pessoas que compram que você é muito mais necessária do que você mesmo possa imaginar o que você é. Né? Eu sou Relações Públicas. É isso que eu faço. Então, o ato de vender é não vender. É você transformar aquilo que você é dentro de um local só, que é o RP. Você não pode falar que você é RP. Então, eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade, né, realmente. Como que você vai oferecer isso? Como assessoria? Como consultoria? Tem N maneiras de oferecer isso. Você só não pode fazer igual muitos profissionais que pegam as coisas da gaveta, entrega para a pessoa e fala assim, faz esse beabá aqui. O beabá não existe, cada um tem um perfil diferente. Né? E uma dica muito importante: você pode pegar uma loja, um varejo de um funcionário, faça o mesmo trabalho que você for fazer no varejo que tenha 2.000 funcionários. Sempre, independente. Sabe por quê? Porque se você fizer um bom trabalho, você é RP, você é IRP, se você fizer um bom trabalho junto a todas as ações que a empresa tem vontade de fazer, essa empresa pode chegar a 2.000 funcionários graças a você. A diferença que um RP pode fazer. É muito grande. O Danilo Hereda, de Recife, ele está dizendo o seguinte: penso em começar uma consultoria e minha esposa está empreendendo na área de confeitaria. Tem alguma dica? Bom, primeiro que você já arrumou um cliente, que é a sua esposa. Né? Ela pode ser totalmente seu piloto. Tá? Primeira dica que eu falo para você primeira coisa é você estudar o produto dela. Tá? Se você quer criar para as pessoas que comem bolos, doces e tudo mais, você tem que comer. Tá? Tem uma marca de doce que me mandaram até uma caixa esses dias, esqueci o nome, Dengo. Né? A Dengo, ela faz degustações online. Cara, é incrível. Ela manda para você umas caixas
e ela faz degustação online do produto dentro de uma live, onde ela começa a explicar por que foi feito cada produto daquele jeito. Tá aí uma dica para você. Separe 10 pessoas que são grandes influenciadores e tudo mais da sua área, né? Faça uma live com eles, ou então um Zoom, que seja. Crie um material falando sobre cada produto que a sua esposa criou e por quê, desde o carinho que ela teve, até mesmo se foi uma receita de uma avó, tá? E por que a avó criou aquilo. E a partir desse momento que você soltar isso para as pessoas, as pessoas tiverem que degustar no momento com você, né, você vai criar uma coisa chamada experiência. Não existe nada que supere a experiência. E a experiência vai fazer você ganhar muito mais clientes. Ele vai ser um multiplicador. Ele vai ser um multiplicador do seu produto. Exato. Não é? Desculpa. Não. Eu ia falar que o próximo passo é ele estudar mercado de omnichannel, entender como funciona o omnichannel, que na verdade é ele vender tanto numa porta quanto no meio digital, né? E criar a mesma experiência, mas é fazer com que as pessoas realmente mostrem o que pode fazer para ganhar dinheiro e como experimentar aquilo que ela faz por prazer. Primeira coisa, num doce, eu vou falar uma coisa para você. Eu não como doce, tá, gente? Eu não como chocolate, tá? Mas eu sei o sentimento. O doce, ele traz, ele ativa uma coisa no cérebro que traz o prazer, tá? É só isso que você precisa. Você só precisa ativar o prazer e linkar isso a uma mensagem. Linke isso a uma mensagem, tá? Dentro do que você vai oferecer. A partir disso, você conectou os dois lados da moeda, né? E não tem quem tire isso de você. A nossa secretária-geral, a Silvia Liberatori, que inclusive já foi presidente do conselho, ela fala: trouxeram um chocolate para a reunião? Porque o chocolate adoça, o chocolate a pessoa relaxa. Olha que legal. Estamos aqui recebendo elogios, a culpa é sua, Choit, da Lumara, da Gabi, da Mari. A Mari fala assim: Choit, o RP está sendo mais essencial neste período, né? Realmente eu me apaixono pela profissão cada vez mais. E a Fernanda Vasquevicius, espero ter falado corretamente. Choit é um visionário, profissional completo e ultra competente, e um amigo maravilhoso. Foi uma honra estudar e trabalhar com ele. Fervinha é muito especial. Que bom. É uma das pessoas mais especiais da minha vida. Que bom, muito bom. E o Danilo tá te agradecendo, falou muito bom, te agradeço. Então, olha só, você já... chocolate. Eu não vou comer, mas eu vou dar pra minha esposa, pode ter certeza. Qual que é o seu segredo, Choit? Estudar. Eu dedico 2 horas por dia, desde que eu me conheço por gente, para estudar, né? Eu vou falar bem a verdade, na escola, no colegial e tudo mais, eu era um péssimo aluno, né? Eu chegava lá, estudava, tirava a nota que me dava e não ligava muito para isso. Porque o meu era sonho só para passar. Era só para passar. Eu queria ser radialista, o meu sonho era ser radialista e eu fui atrás desse sonho, né? Mas a minha vida inteira, a coisa que eu mais gostei, na verdade, era aprender coisas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho 38 anos, não sou um rapaz novo, né? Eu fiz o curso do Instituto Universal Brasileiro. Quem fez o curso do Instituto Universal Brasileiro? Eu fiz eletrônica por lá, com 10 anos. E como que eu fiz isso? Eu arranquei uma folha do gibi da Turma da Mônica. E eu peguei, me inscrevi, levei para o correio e recebi o curso. Fiz o curso de eletrônica, né? O que eu falei? Bom, agora precisa trabalhar em algum lugar. Fui trabalhar numa eletrônica com 10, 11 anos. Né? E depois disso fui para uma loja, da loja a gente comprou a loja, fiquei na loja por muitos anos, fiquei por acho que 15 anos na loja, mas com 16 anos nessa loja eu já fazia compra, eu pagava boleto, eu pagava funcionário, eu abria e fechava a loja, então eu fazia uma série de coisas já com 16. Então eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei muito de aprender, né?
mas aprender aquilo que me faz bem. Então, pessoas me faz bem, eu adoro aprender sobre pessoas. Negócios me faz bem, adoro aprender sobre negócios. Performance de campanhas, de análise de números me faz bem, então eu estudo isso bastante. E quando eu não sei fazer, a minha esposa até briga comigo e fala assim, cara, não existe isso. Você não sabe fazer, aí você vai lá, estuda e aprende a fazer. Que nem no outro dia, uns 6, 7 anos atrás, eu precisava muito fazer uma animação e eu não tinha ninguém na agência para fazer uma animação. Eu falei, caramba, cara, eu não consigo ninguém fazer essa animação, vou aprender a fazer animação. Aí eu varei uma noite aprendendo a fazer animação, no outro dia a animação estava pronta. então, assim, o que separa uma pessoa mais completa de uma pessoa menos completa é a vontade de aprender. É a única coisa que separa. E tudo pode te ensinar alguma coisa, né? Você pode aprender sobre números, sim. Você pode aprender sobre pessoas, sim. Não adianta você ir para a faculdade lá, lá para tirar nota, como eu fiz no colegial, por exemplo, né? E não entender as coisas, não entender como aquilo funciona, não entender de pessoas. Eu converso muito com o professor Paulo Malvasi, ele foi o professor de antropologia, né? Na época eu não entendia muito isso, e eu queria entender por que eu tinha curso de antropologia. Eu falei, como é possível? Por que tem curso de antropologia, né? Até que um dia eu bati um papo com ele, numa discussão, e eu falei, cara, é incrível. Como que você vai criar para amanhã se você não sabe de ontem? Como que você vai criar para as pessoas de amanhã se você não sabe como as pessoas de ontem eram? Como que foi toda essa curva de evolução? Nós, profissionais de relações públicas, nós podemos traçar como os públicos funcionam, né, de acordo com o comportamento humano deles, numa linha. E até mesmo prever como que esse comportamento vai ser amanhã. Porque você é RP, cara. Você foi treinado para isso. Foi treinado para estudar pessoas. Então, foi treinado para estudar o público, tanto interno quanto externo. Você já traça uma linha de como que você quer que o público interno funcione amanhã. Então, você já está mudando o comportamento humano das pessoas. Aumente esse espectro. Faça isso para a humanidade, para você ver. O negócio a visão geral. A visão geral. O Renan Dantas está falando assim, manda um abraço pro Ded Schoit. O Renan. Eu não sei se é a Gabi ou se é o Gabi. Você teria cursos para indicar para estudantes de RP que agreguem na carreira? E depois ele fala mais uma coisa aqui. O Gabi ou a Gabi, né? Ah, não, é outro Gabi ou outra Gabi. Então, falando dos cursos, né? E aqui, você teria alguma indicação de livro que falasse sobre estratégias para alavancar suas vendas mediante o estudo dos públicos? Cursos e livros. Tá. Tem um livro da Nike que eu gosto muito, que é O Poder da Marca. Ele é extraordinário. Você pode ler esse livro aí 3, 4 vezes, que ele é maravilhoso, né? E ele mostra qual que é a evolução da marca. Cursos, eu vou falar para você que é muito complexo dizer para você, porque tem vários cursos de diversas formas que você pode acabar fazendo. Bom, eu estudo muito no digital, né? Então, você pode... Bom, primeira coisa, você pode fazer um curso do Blueprint do Facebook, que é de graça, né? Para você entender como funciona toda a formatação de públicos no meio digital. Só que não pense apenas no Facebook. Pense isso no espectro de 360 do meio digital. Isso aí vai te dar já um norte muito grande de como funciona o amanhã, como que você vai traçar os públicos da empresa amanhã no meio digital, tá? Agora, o RP, eu acho que a coisa mais importante que um RP tem que fazer é aprender negociação. Isso aí, eu sinto assim, que quase todas as relações públicas que eu estudei, pelo menos, ele não estuda negociação, ele não sabe negociar. Como que você vai vender uma ideia se você não sabe vender essa ideia, né? Então eu digo, por exemplo, mas não é assistir e rir e não absorver. É assistir e compreender a essência daquilo. Primeiro, assista O Sócio, do Marcos Lemonis.
é extraordinário. Mas não assista o sócio do Marcos Lemones de seriado e só ache legal o que ele faz. Anote tudo que ele faz. Porque isso vai te ajudar bastante. Porque ele estuda pessoas o dia inteiro. O dia inteiro ele estuda pessoas. E ele negocia. Ele é extraordinário. Suítes é muito bom também. É bom para você pegar e aprender a negociar e como analisar um espectro corporativo no 360, né? Tem muita gente que faz aquela plataforma, a plataforma de anamnese e tudo mais, mas esses cursos online, assim, os melhores que tem são aqueles que você paga realmente internacional para você assistir, e dentro do Brasil, eu posso elencar vários aqui, é que é muito complicado, tem muito curso. Mas você pode mandar para a gente e a gente colocar depois como dica. Posso, porque eu assisto pelo menos todo dia de um lugar diferente. E cada um tem um sentido para mim, para o meu eu, né? Sim. Então eu acho que curso, você tem que encontrar um sentido para o seu eu. Né? Tem que encontrar um sentido para o teu eu. É assim como o seriado, né? Eu assistia Suítes, eu não assistia Suítes e falava assim, cara, que legal, né? Ele ganhou um processo e tudo mais. Não, eu assistia Suítes e eu falava, putz, cara, que legal. Como que ele negocia, como que ele analisa as pessoas, como ele pensa no passo a passo, né? Ele tá dando esse primeiro passo aqui já pensando naquele último ali, né? E aí você desconstrói tudo isso, você vê que tem uma ligação, você começa a entender mais de processo de negociação. E é extraordinário isso. O Marcos Lemones, quando ele chega numa empresa, como ele avalia uma empresa? Ele não avalia uma empresa pela quantidade que ela vende, e sim pela quantidade de pessoas que ela tem. E isso ele não fala, mas ele analisa pessoas. Tanto que o Marcos Lemones, ele trabalha com 3P, que é pessoas, produto, né, e a promoção dele, né? São os 3Ps do Marcos Lemones, né? E ele trabalha esses 3Ps linkado principalmente pessoas. Ele sempre fala, eu não trabalho para salvar empresas, eu trabalho para salvar empresas e pessoas, né? É extraordinário isso. Schoit, tá chovendo pergunta. A Cida Levino diz o seguinte, você falou em performar. Como um profissional de RP que geralmente trabalha no bastidor consegue fazer isso? Depende do bastidor. Ele pode dar um exemplo de bastidor, porque assim, ele pode ser um bastidor dentro do corporativo, mas isso aí é muito mais comportamental dele. Porque se ele agir e mostrar dentro de um projeto que ele não é um mero bastidor, ele não precisa ser mais. Então, vamos supor, ele pode estar pensando assim, normalmente meus amigos de marketing não é desrespeitando o pessoal de marketing, né? Mas ele pode ser um suporte do marketing, né? Ele pode ser um suporte do marketing. Mas se ele mostrar para o grupo como geral a essência que o RP faz, ele deixa de ser um suporte, ele sai do bastidor. Agora, só se ele estiver falando de um outro sentido, né? De ser bastidor, né? Daí já não sei. Cida, diz aí pra gente, olha, o Robert Silva, gostaria de saber sobre as empresas que implementam o senso de humor com memes, se de fato consegue atrair mais público para a empresa. Depende de que plataforma que ele está falando. Então vamos supor, trabalhar os memes dentro da empresa com o público interno, é isso que ele está falando? Ou é público externo? Não, se a empresa que trabalha consegue atrair mais público. Que meme é muito complexo, né? Você pode pegar e falar sobre um shampoo que é queridinho e colocar assim, chegou esse shampoozinho novo aqui, maravilhoso, né? E aí trabalhar com os olhos piscando e tudo mais. É que nem agora, a Risqué acabou de lançar o K-pop, né? É uma linha de esmalte focada nas músicas coreanas, né? O K-pop. Ele trabalha muito com meme porque esse público aceita muito meme, né? É o tempo todo. Então, agora, utilizar para angariar venda e tudo mais, difícil. Você vai conseguir, na verdade, muito mais do que uma relevância. Né? Para você conseguir trazer um diferencial utilizando, como fala, memes, imagens engraçadas, humor, né? Você tem que ter um produto que tem um apelo emocional bem atrelado. Né?
Então, vamos supor, a sala online. A sala online, ela trabalha com um apelo muito mais emocional. Ela trabalha com um apelo muito mais alegre, multicores, né? Ela não trabalha um meme, mas ela trabalha isso dentro da sua essência como marca. Então, isso está no DNA dela. E ela leva isso adiante com seus clientes, com seus consumidores, com seus parceiros. Então, é possível sim trabalhar... Pode falar, desculpa, Annelise. Não, eu ia falar, precisa conversar com o produto, com o serviço, né? Que a empresa oferece. O Itaú usou meme. E ele mexe com dinheiro. Né? Ele está num outro patamar de brand? Ele tá chegando já na tridimensionalidade da marca. É muito difícil uma marca chegar nisso, na tridimensionalidade da marca. Mas ele trabalhou com meme há pouco tempo atrás. Né? Agora, se você trabalha com um produto que é muito sério, por exemplo, a Putzmeister. A Putzmeister é uma multinacional de máquinas de bomba de concreto. Né? Não tem como trabalhar com meme, com um engenheiro. Não faz sentido, né? Então... Não tem como. A Érica está dizendo o seguinte: live muito boa, sempre aprendendo com o Schoit, um grande empreendedor e profissional. Atualmente trabalho na agência Sato 7. Mas ele é louco, dorme 3 horas por dia. É verdade. Eu durmo 3 horas por dia. Então... E aí, isso é covardia, né, Schoit? Tem gente que precisa dormir 8, senão não funciona. Mas cada um tem a minha vida inteira, se fosse 3, 4, 5, né? É difícil, é muito raro eu ficar 10 horas dormindo, 8 horas dormindo, só quando eu varo à noite. Aí, por exemplo, se eu varo à noite de um dia para o outro, no outro dia eu durmo 10 horas. Né? Do dia seguinte para o outro dia, né? Eu durmo 10 horas, mas é raro. É raro. Olha que interessante, o Eduardo Santos sempre nos acompanha aqui e ele fala o seguinte: eu atuo na assessoria de comunicação da saúde e fico inspirado com essa abordagem, pois na área da saúde ainda o RP é visto de uma forma bem tímida e essas lives nos ajudam a oferecer mais para a empresa. Na sua experiência, você teve algum contato com o segmento de saúde? Como você acha que o RP pode se destacar nessa área? Na verdade, a única coisa que eu tive experiência foi a saúde bucal, né? Que daí a gente tem aqui em torno de umas 14 ou 13 clínicas que a gente atende, né? Eu posso dizer para você assim que saúde, a melhor coisa que pode trazer relevância para a empresa ou para a instituição é realmente a informação, né? É trazer a informação. Então, você precisa... As pessoas que vão buscar saúde, elas são carentes de informação. Você não vai no médico porque você sabe das coisas. Vai no médico porque você precisa de ajuda, né? Porque você não sabe o que você tem. Apesar que minha mãe vai no médico, ela acha que ela sabe tudo, né? Mas você vai no médico porque você confia naquela pessoa, né? Sim, então, confiança. Confiança, é a confiança. Você confia muito mais do que o médico fala do que seu pai fala, do que sua mãe fala, né? Toma chá de bolo que cura tudo. Não cura, mas não adianta, não vai curar, né? Então, o que eu falo? Eu não sei em que área da saúde que ele está, mas vamos supor que ele está numa área de saúde que tem envolvimento com médicos, né? E esses médicos, eles se comunicam diariamente com centenas de pacientes, né? A comunicação, por exemplo, relações públicas. Com relações públicas, ele pode criar uma ação junto a esse médico para que ele leve mais informação para as pessoas. Então, ele pode criar, pode ser um boletim, um órgão, pode ser algum vídeo para a internet, uma coisa que ele pode colocar 2 celulares, fazer uma edição pelo celular, pelo Viva Vídeo, mas trabalhar a informação e gerar relevância maior para esse profissional e para a instituição também, né, para mostrar, olha, que a instituição está trazendo para a gente. Bom, dá um exemplo, Dr. Baracate. Dr. Baracate, ele é um RP extraordinário, mesmo não sendo RP. Pensei nele quando você falou isso. Ele é extraordinário, ele leva conhecimento para as pessoas, né? E de graça. Mas se você quiser pagar, custa 4, 5 mil reais a consulta dele, né? Então, assim, ele leva conhecimento digital de graça, ganha relevância com o nome dele, né? A marca dele fica lá em cima. Sim. E o que ele ganha? Ele ganha mais dinheiro. Então, eu não sei qual que é o fim
da onde o rapaz trabalha, que ele fala na área de saúde. O Eduardo. Né? É do Eduardo. Mas se de repente os fins são comerciais, a coisa que eu mais falo para as pessoas é aumentar a imagem da onde ele está, né? Como pontapé inicial de conhecimento. Quem mostra que tem conhecimento no mercado, ele ganha muito, mas muito mais relevância. Schoit, vendo nesse momento em que a gente vive, como é que um RP, e pensando no varejo, é claro, né? Como é que o RP pode se apresentar para uma loja, né? Oferecendo o serviço de um RP, fazendo uma comparação com o que o RP pode fazer pela empresa para que ela se prepare, né, para este novo momento do online, que ela não se preparou até agora. Você já deu várias dicas, mas como que um RP pode se apresentar? De repente, um recém-formado que queira oferecer o serviço para ela, na prática. E, de repente, até fazendo questionamentos ou pesquisando, né, do que aconteceu com aquela empresa durante a pandemia. Tá. Bom, se o RP for vender só RP para entrar no meio digital, eu falo que para ele que ele precisa de parceiros, tá? Ele precisa de parceiros, porque se ele não estudou o meio digital, se ele não entende como performar uma campanha, como ele criar uma peça, como ele analisar, porque tudo pode mudar de acordo com as pessoas. Então vamos supor, tem poucas pessoas imaginam isso, mas o consumo de vídeo na internet aumentou de uma forma extraordinária de um ano para cá. Então as pessoas consomem muito mais vídeo do que imagem. Consumo de vídeo, o que é? É assistir realmente e consumir aquele conteúdo, tá, gente? Então, ela precisa de pessoas para elaborar os projetos. Ela precisa de pessoas para elaborar o projeto. Então, se ela vai vender isso, né, ela vai ter que chegar nessa empresa e vender como algo mais completo. Ela não pode chegar na empresa e vender apenas o planejamento estratégico. Ela vai chegar numa loja lá que está começando agora na internet, né? Estamos começando agora na internet. Ela, beleza, vai lá chegar na empresa lá e falar, olha, eu trabalho com relações públicas, eu estudo públicos, eu crio estratégia de comunicação, eu crio uma comunicação estratégica para você e eu vou te fazer vender mais. Esquece, ninguém consegue fazer vender mais sozinho. Esse é o primeiro fato, tá? Você não pode prometer que você vai vender mais. Porém, você pode prometer, primeira coisa que pode prometer é que vai chegar mais pessoas. Porque, assim, 50% do trabalho é seu, mas quem vende é ele. Tá? Quem vende é ele. Se o 50% que é seu der certo e ele não vender, né, significa que a falha é dele. Então, a primeira coisa, não fala que você vende, porque você não vai ficar atrás do balcão, né? A primeira coisa que você tem que falar é que você criou um planejamento estratégico que gera mais visibilidade para a empresa daquele cliente, seja na internet ou fora dela, né? E a partir disso, ela ganha mais relevância, ela ganha mais presença de marca e aparece para mais pessoas. Ponto. Aí, se a pessoa tiver interesse, não, eu tenho interesse, tá? Tem interesse, aí você olha o espectro da empresa da pessoa. A pessoa trabalha com perfume, a pessoa trabalha com brinquedos, vamos supor que é uma loja de brinquedos. Né? Se é uma loja de brinquedos, o que vende brinquedo, né, é a experiência que vai levar para o filho. Então, a primeira coisa que por mais que você queira conversar com o filho, tem várias leis que você não pode conversar com o filho. Né? Então, você tem que conversar com a mãe. E aí, se aquele brinquedo não gera para a mãe, vamos supor, um brinquedo de guerra, né? Hoje não é mais visto como antigamente. Não é comandização. Comandização era extraordinário na minha época. Né? Hoje, é verdade. Ela olha uma comandização e fala, nossa, guerra, destruição, eu não quero isso para o meu filho. Então as pessoas mudam. Então você tem que começar a aprender a levar as pessoas para comprar outra coisa. Né? A gente acabou de lançar uma massinha no mercado, por sinal, que ela é extraordinária. Acabou de lançar. Vai entrar agora no lançamento, né? Chama Dr. Boris. Essa massinha, ela é feita com produtos alimentícios. Então, se a criança ingerir sem querer, não tem problema. Não tem problema. É um baita de um apelo e tudo mais, e você mexe com toda a criatividade da criança. Isso é apelo. Você tem que buscar os apelos que tem dentro de cada loja, de cada cliente, e mostrar para ele. Você só consegue vender se você mostrar que você entende da área dele.
Ah, detalhe. Você marcou uma reunião com alguém de brinquedos, tá? Estude brinquedo antes de você chegar para a reunião. Não vá despreparado. Não chega lá e fala, nunca chega lá e fala, nossa, que legal esse brinquedo. Não, nunca faça isso. Chega lá e fala assim, olha que legal esse brinquedo. Você sabia que esse brinquedo aqui, ele foi vendido tanto, tanto, tanto? Saiba qual foi o brinquedo mais vendido do ano passado, que é daquele Lucas Neto, né? Foi vendido 8 milhões de bonequinhos do Lucas Neto. Um bonequinho, 8 milhões de bonequinhos. Primeiro lugar de venda do Dia das Crianças. Né? É um número surreal. Então, saiba números para mostrar para o cliente e fazer com que ele fique pressionado. Fala, opa, peraí, esse cara entende do mercado. É esse cara que eu quero fechar. Né? Claro. No outro dia vem alguém aqui fazer uma reunião comigo, ele tem uma indústria de plásticos. Né? Eu sabia como funcionava toda a parte de injeção de plástico, porque eu já trabalhei com uma indústria de plástico. Então, daí falou, pô, cara, que legal, você conhece essa parte toda de injeção de plástico, né? Eu conheço. E ainda peguei e falei assim, e também conheço um dos melhores clientes seus, dele quem? O Casimvide lá no Rio de Janeiro. Ele, você conhece o PC, liga o PC lá. Né? Ele ligou o PC e falou assim, esse cara já fez umas coisas pra mim aí, já, não sei o que, não sei o que. Falei, tá vendo? Ganhei um cliente. Por quê? Sim. Você mostrou conhecimento, mostrou relacionamento e mostrou que o mais importante, que o cara pode confiar em você. Não? Então, conhecimento, relacionamento, você ganha confiança. E tudo isso gera rentabilidade. Tá? Existe uma coisa que eu trabalho na minha vida, no meu eu pessoal, que se chama VCR. Primeira coisa, visibilidade. Você tem que ser visível, você tem que ganhar visibilidade no mercado. Com visibilidade, você tem que lutar pela sua credibilidade. A partir do momento que você trabalha pela sua credibilidade, não tem jeito. Você tem rentabilidade, você vende, você ganha dinheiro. Até anotei. Visibilidade, credibilidade e rentabilidade. Isso, VCR. VCR. É. Muito bom. Xoxo, nosso tempo tá acabando. Não tem problema. Lembrei de uma coisa daquele rapaz dos doces, que é da Paraíba, né? Acho que é Recife. Recife? Recife? Peraí que eu tô procurando. Mariana, me ajuda, que aqui tem muitas coisas. Recife. Ótimo. Isso. Rapaz, é o seguinte, em Recife existe um grupo chamado BNI, é um grupo de Business Network International, tá? Existe no mundo inteiro. Promove um dia de ação dentro desse BNI. Ele deve ter mais ou menos em torno de uns 80 empresários ali dentro. Eles se reúnem toda semana para indicar serviços um para o outro. Tá? Isso existe no mundo inteiro. Tá? Eu já fui membro, já fui RP do BNI, né, aqui do Brasil, e eu posso falar para você que é extraordinário. Você vai até lá, esses 80 empresários vão estar esperando você leva um pedaço de bolo para cada um, com história do bolo, isso, aquilo, do doce, tudo mais, uns materiais seu e deixa com eles. O resto é com eles. Eles vão pegar e vão arrumar vendas para você sem parar. Para vocês terem uma ideia, se o seu doce ganha relevância, você vai para outros BNIs e vai aparecendo também, até você chegar lá fora, né? Que eu já cheguei a fazer reuniões do BNI em Miami até. A importância do relacionamento. O relacionamento é extraordinário. Se você trabalhar o seu networking, só que não adianta trabalhar o networking e falar muito e fazer pouco. Isso, o mais importante é isso. Então, falar muito e fazer pouco, né, te gera um desgaste de imagem extraordinário. Então, é onde que você trabalha esse networking, que é a sua visibilidade. O networking é a sua visibilidade. Né? E aí você tem que correr atrás da sua credibilidade. Ganha a sua credibilidade. Sim. E a rentabilidade vem, gente. O dinheiro vem. Daí você fica igual o Silvio Santos aí. Com certeza. Xoxo, muito obrigada. Foi assim uma live muito gostosa, muito leve, além de muito conhecimento, tenho certeza que agregou aí para muita gente que está nos assistindo, né? E dizer que semana que vem a gente recebe um aluno da Unesp que vai falar da experiência dele, a pedidos, tá? Já quero dizer que foi um pedido de um RP, falou, por que vocês não trazem um aluno? Então, o Helder vai estar aqui com a gente na semana que vem. Xoxo, um grande abraço, parabéns pelo seu sucesso. Gratidão. E conte conosco no que você precisar sempre.
Vocês também. Pessoal, o que vocês tiverem de dúvida e tudo mais, quiser fazer perguntas no pessoal, eu demoro um pouco para responder, tá? Todo mundo sabe disso. Mas eu respondo um por um, viu? Pode ter certeza. Um grande